Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com as palavras do profeta Isaías, no capítulo 55, do versículo 11, onde está escrito: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que a palavra de Deus também encontre corações receptivos neste culto. Amém. Nós invocamos o nome do Deus triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido a todos a ouvirmos e cantarmos juntos o hino Grande Deus, o teu louvor, o 55 do Louvai ao Senhor. Amados irmãos em Cristo, irmãos na fé, o convite amoroso de Jesus continua sendo ouvido. Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Não há carga mais pesada do que o nosso pecado. Não há nada mais pesado que possamos carregar sobre nós do que os nossos próprios pecados. Por isso, fica o convite de Jesus: venham a mim. Por isso, deixemos aos pés da cruz de Cristo todos os nossos pecados, confessando-os com o coração aberto. Onipotente Deus, misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. E a todos os que verdadeiramente arrependidos se colocam diante da cruz de Cristo, colocando os seus pecados sobre esse que veio para tirar os pecados do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor, eu, como ministro da palavra, tenho a alegria de anunciar: os teus pecados estão perdoados
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados dos nossos pecados, nós queremos salmodiar. Junto com o salmista, autor do Salmo 65, o salmista Davi, grande rei Davi, Salmo 65, dos versículos 1 até 13. Salmo 65, 1 a 13, aqueles que tiverem suas Bíblias em mãos, mesmo em suas casas, podem ler juntos este salmo, que diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu não-las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso as dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Até aqui a leitura do Salmo. Nós novamente convidamos a todos a ouvirmos e cantarmos juntos Santo Espírito, enche a minha vida, o número 48 do Louvai ao Senhor. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Antigo Testamento, no capítulo 55, dos versículos 10 até 13. Antigo Testamento, Isaías 55, versículos 10 até 13, onde nós lemos:
Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também queremos ouvir o texto do Evangelho de hoje, para este sexto domingo após Pentecostes, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 1 a 9 e depois 18 até 23. Evangelho de Mateus 13, 1 a 9 e depois 18 até 23. É a parábola muito conhecida, parábola do semeador, em que Jesus primeiro conta a parábola, a comparação do reino de Deus, e depois dá a explicação aos seus discípulos nos versículos 18 até 23. Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Até aqui a leitura do Evangelho. A mensagem de hoje é baseada neste texto. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Novamente convidamos a todos a ouvirmos e cantarmos juntos. Dá-nos a tua palavra,
o 92 do Louvai ao Senhor. Como eu disse, a mensagem de hoje está baseada no texto de Mateus, capítulo 13, onde Jesus nos traz a parábola do semeador e dá a explicação desta parábola. Sobre o tema, a palavra de Deus não volta vazia. Amados irmãos em Cristo, a parábola do semeador é uma das mais conhecidas pelos cristãos. E essa parábola sempre de novo entra no calendário litúrgico. Nós gostamos de ouvi-la. Achamos ela muito bonita e muito especial. Provavelmente era o que acontecia com a multidão que seguia Jesus. Jesus, falando por parábolas, por comparações, fazia com que as pessoas gostassem de ouvir as suas palavras. E Jesus, com essas comparações, mostrava como era a vida no reino de Deus, presente no mundo em Jesus Cristo. Aos discípulos, ele explicou suas parábolas, pelo menos 2 das 7 parábolas que nós encontramos seguidas em Mateus 13. Os discípulos daquela época queriam saber o significado daquelas palavras. E porque Jesus explicou esta parábola do semeador aos seus discípulos e também o do joio logo depois, nós também hoje sabemos o que significam estas parábolas. Pelo menos é o que nós achamos. Será que nós sabemos o que significam? Mesmo que ouçamos a explicação delas, acredito que ainda hoje há pessoas que apenas acham palavras bonitas. Assim como acham bonitas algumas mensagens que os pastores fazem, mas compreendê-las, de novo, é algo que nem todos conseguem. O que precisamos entender da parábola do semeador? Para isso, nós usamos o texto de Isaías 55, versículo 11.
O que Jesus quis dizer com a parábola do semeador é justamente aquilo que Isaías já profetizara há muitos anos antes. Versículo 11 de Isaías 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ouvindo o que Isaías diz de que a palavra de Deus não volta vazia, mas fará o trabalho designado por Deus, aquele que fala, vamos entender que na parábola do semeador, a semente é a palavra. E ela não volta vazia, sem ter feito o seu trabalho, mesmo nos corações que não a recebem bem. Veja bem, a palavra não volta também nos corações que não a recebem bem. Entendida de maneira correta, toda a palavra de Deus serve para uma única coisa. Toda a palavra de Deus serve para a salvação do ser humano. A palavra de Deus, desde a queda em pecado, é dada primeiro para o arrependimento, através do qual o ser humano deve olhar para Deus, deixando de confiar, de olhar para si mesmo. E depois de se arrepender, depois de arrepender-se, a palavra traz o evangelho salvador, a boa notícia da salvação, reconhecendo a misericórdia de Deus, o amor de Deus em Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca volta sem ter cumprido a sua tarefa. Por isso, vamos novamente ouvir a parábola do semeador, partindo para a sua explicação, dos versículos 18 em diante. Para nós entendermos que ela não é só uma história bonita, mas que é palavra de Deus, dita por Jesus, para fazer o que é da vontade do Pai. Assim nós ouvimos que a palavra de Deus, ou do reino de Deus, é semeada em corações que não a compreendem. São pessoas que até acham bonitas as palavras ditas, mas seu coração não está preparado para compreender a verdade. O seu coração continua endurecido com a sua própria ideia de Deus e de reino de Deus. Um coração onde o maligno, o diabo, consegue chegar facilmente para tirar de lá aquilo que foi semeado. Num coração assim, é como se as sementes caíssem na beira da estrada, onde as aves de todos os tipos conseguem chegar facilmente para comerem, não permitindo que as sementes nasçam. Mas a palavra não volta vazia. Ela faz o que Deus designou. Também aqui, pois quem continua com o coração endurecido, aquele que não quer receber a palavra da salvação, não se arrepende, não crê, e por isso será condenado. Também acontece que a palavra de Deus chega a corações que a recebem até com alegria, mas não enraiza profundamente. Assim, quando vêm as dificuldades da vida, elas morrem, ficam sem esperança, duvidam, abandonam a fé. Do mesmo jeito que sementes que caem no meio das pedras, onde tem pouca terra, até nascem, mas quando sai o sol não conseguem ficar vivas. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Também nesse caso, ela faz o seu trabalho. Jesus diz que há ainda os corações que recebem a palavra semeada, mas as correrias do dia a dia, a ganância, o amor pelas riquezas, tomam conta daquele coração e sufocam a palavra, não permitindo que ela cresça, que ela frutifique. Muitos são os que nem percebem isso. Talvez todos.
todos nós estejamos nessa condição em muitos momentos da vida. Corações assim estão sempre mais preocupados em lutar pelas riquezas, os tesouros do mundo, do que descansar na palavra de Deus. Corações assim não reparam que as riquezas e os cuidados do mundo são como os espinhos. Elas acabam ferindo, machucando. Mas a palavra de Deus não volta sem que faça o que é da sua vontade. Dessa forma, a palavra de Deus não volta vazia também em solos preparados, terra boa, terra que produz a 30, 60, a 100 por um. Não é a terra que produz por si só, mas é a terra que recebe, além da semente, a força e a água necessária de Deus. É Deus quem faz produzir os frutos. Os frutos são de acordo com a semente, de acordo com a palavra que vem de Deus. Nada é desligado daquele que semeia, nada é desligado da semente que ele semeia. Tudo vem de Deus. Corações que compreendem são aqueles nos quais o Espírito Santo age, onde o Espírito Santo não é atrapalhado no seu agir. Neste, a palavra de Deus produz muito, não para a glória da terra, para a nossa glória, dos corações das pessoas, mas para a glória do semeador. E há algo que eu desconfio que se possa entender também nesta parábola, que os tipos de solo onde a semente é jogada não são pessoas diferentes, mas são fases da nossa própria vida. Haverá momentos em que nós somos como a beira da estrada, não compreendemos nada. Há momentos que somos como um solo cheio de pedras, até ficamos felizes com a palavra, mas rapidamente esquecemos dela. Há momentos em que somos como a terra cheia de espinhos, a correria atrás do ter se torna mais importante. E há momentos em que somos como um bom solo, quando não atrapalhamos, não resistimos ao Espírito Santo. Recebemos a semente da palavra e ela brota, cresce, frutifica e muito através de nós. Eu digo que esses terrenos somos nós em fases diferentes da vida, ou momentos diferentes, no mesmo dia, porque a palavra, a semente, é pregada constantemente a nós. Não é uma vez só. A palavra vem várias vezes, muitas vezes, talvez no mesmo dia, e encontra em nós também terrenos diferentes. Em todas as situações, uma coisa é certa: a palavra de Deus não volta vazia. Jesus, que é a própria palavra, veio ao mundo para que todos tenham a mesma oportunidade. A semente, a palavra, é igual para todos, e ela faz o que é da vontade do Pai, e nunca volta para o Pai vazia, nunca volta sem cumprir a sua tarefa. Que o Espírito Santo nos mantenha como bons solos, para recebermos sempre a boa semente e produzamos os frutos para a glória do Pai. Que assim seja. Amém. Poveiro Pommersprock, Leibe Schwesters und Brüder, die Parabel von der Siemens ist ein Parabel, was der meeste alle kennen da. Vi horen de Parabel gehen. Wir vinden dat weer hübsch. Wir vinden dat fijn weer. Jesus, der mit Parabels en Jüngers leerde, Teile van het Gotteskoninkrijk. Dat zijn Jüngers, die hij dat uitdeelde, wat dat bedeelde schon.
Und daarbij hat dat uitgeduid het voor zijn jongers, kunnen we niet weten wat dat betekent, wat dat ons aangeeft. Aber ik meen, zijn nog lui, wat dat bloos fijn vinden, fijn woord vinden, ohne dat zij dat richtig verstaan. Dat ooit wat we verstaan moeten, is dat wat Isaïas zei in 55 Kapitel, der 11. Vers, wo dat steht, so wat dat zien dat jede woord wat uit mijn mond route niet leeg terugkomt, aber maakt dit alles wat ik wil und geht vooruit met alles wat ik gezegd heb. So wat dat zien, zegt Herr God, so wat dat zien, dat jede woord wat uit mijn mond route niet leeg terugkomt, aber maakt dit alles wat ik wil und geht vooruit met alles wat ik gezegd heb. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, dass der Gott in der Siemens-Parabel der Gotteswort ist. Und dass er nie leer zurückkommt, ohne dass er seine Arbeit macht in der Lüge einer Herz. Wenn wir das richtig verstehen wollen, der Gotteswort ist bloß jetzt ein Teil, eine einzig Teil, der Jumans Rede. Das ist, dass der Lüge sich bekehren soll, nach Herr Gott kicken soll, nie auf sich alleine verlassen, und um das Evangelium hat. Herr Gott seine Barmherzigkeit bekennen, seine Liebe in Jesus Christus. Dabei kommt der Gotteswort nie zurück, leer. Aber merkt alles, was Herr Gott will. Dabei ist immer gut, die Parabel wäre immer höher. Dass wir verstehen, dass nicht bloß ein hübsch Gesetz ist, aber richtig Gottes Wort, was Jesus alleine gesagt hat. Da ophogen wir, dass der Gott, der Gottes Wort, hinfallen dit in de Herzen, wat dat niet verstaat. Da vind dat hübsch, aber ein Herz ist nicht prot, um das annehmen. Da ist noch hart mit seiner eigenen Verstand von Herr Gott und von Königreich, was da sich auf ein Herz bringen darf. Da kommt der Teufel und nimmt alles Rote. So ein Herz ist so ein Sott, was in den Strott hinfallen wird, wo der Feuchel komme und das abfretten. Aber der Gotteswort kommt nicht zurück, ohne dass er seine Arbeit machen wird. Wer der Gotteswort nicht annehmen wird und das sich nicht bekehren, das dann nicht ein Leben, das kann doch nie die Erde werden. So ist das mit der Gotteswort, was auf so ein Herz kommt, was in Eist lustig war damit, aber kann nicht drin bleiben, kriegt keine Fussel. Dann wird die Schwierigkeit kommen, bleibt das tot, so als Gott können, was man Gestein fallen darf, wo wenig ist. Da lebt sogar ab, aber wird der Sinn heit ward, dann blieb es tot. Aber der Gotteswort kommt nie leicht, ohne seine Arbeit machen. Jesus sagt auch, dass wir Herzen der Gotteswort annehmen darf. Aber der Liebe über Wirklichkeit, das Loben hingilt und verhelfen, dass der Gotteswort damit abstiegen wird. Nicht Wasser laten wird, alles was wir über Herz haben darf. So ein Herzen sind immer preoccupados mit der Kult, was der Welt geben wird, und nicht der Kult, was Herr Gott geben wird.
Da sah nicht, dass der Riekigkeit viele Peiker hat an sich. Dass das mal schockere deed. Aber der Gotteswort kommt nicht terug, ohne machen, was seine Wille ist. Und so ist das auch mit der Gotteswort, was op een koude Land vallen deed. Dat deed produzieren 30, 60, 100 op een. Ist nicht, dass der das an sich hat. Die Kraft dort auch kommt von Herr Gott. Hij merkt dat Fruchten geben. Die Fruchten kommen von der Saat, was gestreucht worden ist. Die kommen nicht ohne das, was gestreucht deed und was das Saat, was gestreucht worden ist. Herzen, was versteht da sind da, was der Heilige Geist in Arbeit deed. In zo'n Herzen deed der Gottes Wort viel produzieren. Für ihn. Nicht für uns, für Herr Gott. Aber ist noch ein Teil, was ich denke, moeten wir verstehen. Dat er viele soort Land, wo der Saat hinfallen deed, auslebend ist. Werkstunden in ons eigen Leben. Werkmoments für uns eigene Lebens. Werkmals ist ons Herz so als ein Strott. Wir verstehen nicht für der Gottes Wort. Werkmals ist ons Herz so als dein Land mit vielen Steinen. Wir freuen uns damit, mit der Gottes Wort. Aber rasch vergessen wir das. Werkstunden ist ons Herz so als dein Land, wo viele Peiken stehen. Wir lopen leven hin dat geven, wat de wereld ons zeggen deed, wat de wereld ons geven kan. We laten de Gottes Wort im Stich. Und Werkstunden sind wie Jesus Herz, so als ein gouden Land. Dann kommt der Gottes Wort op een Herz und deed uns viel Früchte geben. In alle Situationen, ein Teil ist richtig. Der Gottes Wort kommt nie leicht zurück. Jesus ist der eigenes Wort. Er ist gekommen, dass alle der nämliche kriegen sollen. Das sagt, der Gottes Wort ist das nämlich für alle und merkt alles, was Herr Gott will. Dat geht nie terug, leeg. Aber merkt, was Vater Gott seine Wille ist. In der Lie alle, was überwillt sind. Dat der Heilige Geist uns immer gaure Land machen kann. Dat wir das gaur Saat immer kriegen und viel gaure Früchte geben können. Amém. Vamos falar com nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai, Tu és o semeador que continua semeando a sua semente, a sua palavra pelo mundo afora. A semente é preciosa e quer por isso frutificar. Graças te damos por mais uma vez teres semeado em nossos corações de forma tão singela. Graças te damos porque a tua palavra nunca volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Nós te pedimos que faças nosso coração receber sempre com alegria a tua palavra e enraizar em nós. Que sejamos sempre um terreno fértil e assim possamos produzir frutos agradáveis a Ti. Senhor, abençoa a nossa vida, de forma que possamos enxergar a Tua bondade e misericórdia. Livra-nos dos males destes dias, das doenças, da ansiedade, da depressão e da falta de compreensão. Que nós não deixemos nos levar pela maldade do mundo e da nossa própria carne,
e façamos o que é detestável perante ti. Faz-nos viver de acordo com a tua vontade, amando a ti acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não permita que as dificuldades nos levem ao desespero e principalmente a duvidar do teu cuidado por cada um de nós. Senhor, envia mensageiros da tua palavra, pastores fiéis que ensinem sempre apenas a tua vontade expressa na Bíblia, que é a tua palavra, a santa e infalível, e guarda-nos sempre na verdadeira e única fé. Abençoa os governantes quando têm que tomar decisões que afetam toda a população do nosso país ou do mundo inteiro, que nós possamos compreender como é importante esse cargo que nós mesmos elegemos, as pessoas que ocupam esses cargos, e que nós, por isso, lhes devemos honra, nós lhes devemos respeito, e principalmente nós devemos todos trabalhar para o bem comum. Ajuda-nos nisso. Nós te pedimos e agradecemos isso, em nome e por amor de Jesus, teu Filho e Senhor da nossa vida, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê em Cristo Jesus a sua paz. Amém. Convido a todos a cantarmos o último hino, A Deus cantai louvores, o 86, o Louvai ao Senhor.